Formar médicos é muito mais do que ensinar técnicas. Ele é diretor das faculdades Anhanguera e da Faculdade de Medicina Uniderp de Dourados. Essa trajetória começou fazendo um recorte para as questões acadêmicas. Isso começou há 19 anos atrás. Eu sempre quis ser professor, então eu sempre acho que o professor ele precisa de ter didática e para isso ele precisa de estudar. Estudou, Isso. preparou a aula. Se ele tem uma boa didática, certamente ele vai fazer uma entrega para os alunos. E dentro dessa trajetória, como eu disse, de 6 instituições, isso a gente vai acumulando uma bagagem de conhecimento e aí sempre preocupado em continuar estudando. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Se você está nos vendo, é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como de costume, toda semana nós trazemos uma pessoa, um convidado ou uma convidada para falar sua história de vida, sua profissão. E sempre nós dizemos, e eu vou repetir, vai te inspirar. Então, neste momento, estamos entrando no quadro Vozes de Sabedoria. E hoje é um convidado. Sim, e é um convidado muito especial e vai trazer um tema que transforma vidas. Sabe de qual é que eu vou te falar? Educação médica. Fique conosco. Formar médicos é muito mais do que ensinar técnicas. É preparar profissionais comprometidos com a saúde, com a comunidade e também com o futuro da sociedade. Você já havia pensado nisso? O quão amplo a questão da medicina? E para a nossa conversa hoje, quem vai estar conosco é o doutor Fábio Aparecido Júlio. Mas você vai ver a formação e pela formação você vai ficar muito instigado para saber como que ele foi parar no curso de medicina. Ele é advogado, especialista em direito público, mestre em meio ambiente e doutor em direito. Atualmente, ele é diretor das faculdades Anhanguera e da Faculdade de Medicina Uniderp de Dourados. Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Hora Mais e a gente te agradece pelo seu sim. Sinta-se muito acolhida aqui no nosso podcast. Bom dia, doutora Lourdes, e a todos os espectadores do Hora Mais. É uma honra. Eu quero agradecer de coração essa oportunidade de fazer parte desse programa tão importante para Itaporã e toda a região, para que a gente possa falar um pouco sobre essa novidade muito importante Sim. que chegou aqui na nossa região. E estamos ansiosos. Doutor, o senhor está no nosso quadro Vozes de Sabedoria, porque sempre nós dizemos para os nossos telespectadores, os que nos seguem, que nosso programa é para inspirar. E sempre quando o nosso convidado dá o sim, a gente gosta de dar um mimo. E o mimo está aí na frente do senhor aí, ó, é essa caneca, que é sua. Muito obrigado. Olha, adorei. Linda, muito bonita e nos lembra a necessidade que temos de nos hidratar. Ah, né? sim, verdade. É importante. Muito obrigado, adorei. Doutor, falar sobre trajetória e liderança é muito importante, até porque vai tratar do nosso tema aqui hoje. A sua formação, doutor, a gente vê pelo seu currículo, é sólida na área jurídica e ambiental. Eu pergunto para o senhor, como que essa trajetória nesse setor jurídico ambiental te preparou para assumir
a direção de uma faculdade de medicina. Como que o senhor foi parar lá nessa faculdade, doutor? Doutora, essa trajetória começou fazendo um recorte para as questões acadêmicas. Isso começou há 19 anos atrás. Opa, tem tempo. Tem um pouco de tempo, tem 19 anos atrás. Na mesma universidade a qual eu tive o prazer e a honra de me formar em Direito, né? Ali eu também fiz uma especialização e ao final dessa especialização eu tive a oportunidade de começar a lecionar. Eu sempre quis ser professor do Que Direito. lindo! E aí eu lecionei durante 5 anos, diversas disciplinas do direito, dentre elas transitando em direito administrativo, constitucional, direito previdenciário, trabalhista. Eu gostava meio coringa, o que me precisava, né, muito jovem aí, início de carreira, então via aquilo uma oportunidade de aprendizado. Isso. Então eu sempre acho que o professor ele precisa de ter didática e para isso ele precisa de estudar. Estudou, preparou a aula. Se ele tem uma boa didática, certamente ele vai fazer uma entrega para os alunos. E foi nesse sentido que eu comecei a lecionar. Uhum. E eu acho que foi muito bom, porque pelo que o senhor me falou ali, foi estudante, foi acadêmico nessa instituição, e se a instituição é porque o senhor era muito bom, um aluno bom. Exatamente dentro desse mesmo grupo que eu trabalho hoje, que faz parte do grupo Anhanguera, foi numa universidade em Cuiabá, chamada Universidade de Cuiabá, e lá eu lecionei 5 anos. E logo depois, o grupo Cogna, à época, e aí, quando retornei, eu adquiri uma instituição em frente. Em Cuiabá, fui para uma instituição Centro Universitário, chamado Centro Universitário Campo Grande, que eu fiquei por 6 anos e meio, e ali eu consegui participei de um processo seletivo para assumir que eu fui fazer o mestrado dessa instituição. Porque isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente se sente preparado alguns degraus. Sabe? Assim, foi um desafio e tanto, eu participei de um processo seletivo com outras eu quero até pessoas aproveitar que falei, me dirigir a você que e está entenderam me seguindo. que eu tinha Você jovem, perfil que né, se adequava a fazer essa gestão. Ainda. Olha o E que aí, esse diante diretor disso, eu está assumi. falando. E aí eu fiquei, né? Aí Quanto começou a mais sair eu da estudo, sala mais de eu aula. adquiriu E hoje, e essa experiência. história, isso Então foi em você se 2012, já motive a está completando, estudar. né, Não 14 terminei a anos. graduação, eu vou ficar aqui. 19 anos. 19 anos. Olha Então, bem 14 anos trabalhando a na gestão. especialidade E dele. sempre E daí, na doutor, mesma quais instituição, foram mais os doutor? outros Não, desafios que foram aparecendo ali? A Anhanguera Dourados, a sexta meu sonho sempre que eu tenho mestrado, o meu sonho sempre foi fazer um doutorado. Nossa, então Quando a eu terminei o experiência mestrado bastante, em meio ambiente, né? aí eu E parti perguntando para o em doutor, busca do doutorado. dentro de E aí tudo, eu fiz um 19 doutorado na anos, Universidade de e Marília, para assumir no agora a interior de São direção Paulo, já na das minha área do faculdades, direito. E isso quais me foram dá, esses e eu digo desafios assim, de assumir o uma direito, ele é um instituição curso tão médicos, importante, ele é um curso que te medicina? dá uma visão Quais são os de mundo desafios? tão ampla. Bom, eu acho Porque que todos os assim, dias os desafios são vários. o conhecimento jurídico e me dentro ajuda dessa na trajetória, como Sim. disse, ele me ajuda. instituições, A gente passa a ter isso uma... a gente vai eu tenho uma bagagem de uma colega de conhecimento, trabalho, e aí ela me- fala que o sempre direito é um manual de sobrevivência. Olha que lindo, E aí eu gostei. achei muito interessante. retornei, A eu doutora tive Isa, de uma Campo trajetória, Grande, ela ela sempre sempre fala em isso, Cuiabá, e eu fui pra peguei essa Primavera fala do dela e Leste, digo, realmente Sorriso, é verdade. Em né, Campo porque o Grande, direito, que eu ele fiquei nos dá 6 anos a e gente meio, e aí eu conhece, consegui a dar gente passa a ter sequência aos conhecimento, estudos, né, do direito, fazer desde um o mestrado, mestrado, porque até- isso, quanto mais tá lá a no gente Código estuda, Civil, mais a até gente se pós-morte. sente Pós-morte. preparado Então, assim, para os e desafios isso, que e estão ele passa pela surgindo. administração pública, Sim, com certeza. passa pelo Eu quero direito até aproveitar privado. que fala e me Então a dirigir gente você que passa está a nos ter uma seguindo. visão que Você nos jovem, auxilia e nos né, dá ali, muita tranquilidade para acadêmico fazer a ainda. gestão de uma Olha o que esse instituição de diretor ensino está superior. falando. Eu fiquei muito feliz. Quanto mais Gosto eu do direito, estudo, você que está nos mais acompanhando. adquiriu Olha aí, uma sugestão de... Doutor, Então, eu quero que o você senhor se motive a repete estudar. essa frase não aí terminei a para os nossos graduação, já vou seguidores. ficar aqui. Repete aí, essa aí é muito linda. Olha Olha, bem A assim, especialidade estudar é muito bom, dele. né? E É daí, super doutor, importante que quais foram você, mais os outros desafios encontre que foram aquela área aparecendo que ali? você realmente Aí o mestrado, identifica. eu Eu inicialmente inicialmente eu comecei a né, fazer o a mestrado, faculdade meu de sonho ciências sempre foi fazer um econômicas doutorado. e não dava Quando eu certo. terminei o Não mestrado, fui bem. Eu fiz um ambiente, semestre, aí eu vi que não era parti aquilo, pro e aí eu doutorado. do doutorado Encontrei no e aí eu direito. fiz um doutorado Então o na direito, Universidade de ele Marília, não é no único interior de exclusivamente São para quem Paulo, quer já na uma minha carreira carreira jurídica jurídica como como advogado, advogado, e eu ou como digo servidor assim, público, o seja direito membro do Ministério ele é um Público, curso seja
seja, tão um prejuízo, ele é um enfim, curso que te diversas dá uma carreiras visão possíveis e de imagináveis mundo que tão tem dentro ampla, do direito. porque Porque ela te ajuda todos também os no dia a dias, dia, no nas nossas dia a dia. relações conhecimento jurídico me interpessoais, ajuda nas Sim. relações de negócio, Sim. ele me ajuda na gestão. A gente passa então a ter isso me uma, deixou eu tenho encorajado uma assumir colega esse de trabalho, essa que ela fala responsabilidade. que o Porque direito é é uma um manual de responsabilidade sobrevivência. muito Olha que complexa, lindo, né? Eu achei gostei. muito interessante, Porque a doutora Isa vai de estar Campo lidando Grande, ali ela com sempre fala acadêmicos, isso, e eu com peguei essa fala dela, eu profissionais, digo, realmente é e verdade. as Porque o faculdades, direito, eu vi ele nos pela dá, a gente biografia que nos conhece, foi a gente mandado, passa a ter conhecimento, esse grupo né, do faz direito, desde o parte nascituro, do grupo né, Cogna. que está lá no Código Civil, Nunca tinha visto até falar, pós-morte. sinceramente. Pós-morte. Você Então, poderia nos assim, explicar isso, o que ele é passa o pela Cogna? administração O grupo pública, Cogna passa pelo Educacional direito é o maior privado, grupo de educação então a gente privada passa a ter do uma Brasil. visão que Inclusive, nos esse ano ele auxilia faz e nos 60 dá anos. muita tranquilidade Nossa, para fazer 60 a anos gestão desde quando uma começou, instituição isso de foi ensino superior. passando Eu por fiquei uns muito processos feliz. de aquisições e Gosto do fusões, direito, você mas está desde nos o início acompanhando. da Olha aí, origem, uma sugestão. esse ano faz 60 Doutor, eu quero anos que o do senhor Grupo Cogna repete Educacional, essa frase ele aí para os trata- nossos ele tem seguidores. Repete aí, 70% essa é muito linda. dos livros Olha, didáticos assim, estudar é muito das bom. escolas públicas. É super tá? importante que Exatamente. você Então, o o grupo grupo não não se aquela atém área única que você exclusivamente realmente identifica. Eu Inicialmente no eu ensino comecei a superior. fazer a faculdade o de Ciências PNLD, Econômicas. Plano E Nacional não de dava Livro certo. Didático, Não olha aí. foi bem. Eu fiz um 70% semestre, vi que dos não era livros das aquilo. escolas E públicas aí eu são, me encontrei no direito. Né? de Então, o direito instituições ele não é do único nosso exclusivamente para quem Um quer em cada quatro uma carreira, grupos, um em cada jurídica, livro, como livros advogado das ou escolas como servidor particulares público, seja hoje membro do Ministério são Público, do nosso seja grupo Cogna. nós temos juiz, sistemas enfim, de ensino, como sistema de carreiras ensino possíveis, por exemplo, imagináveis, é Sim. uma empresa do direito. Mas ela te ajuda Red também Balloon, no dia a dia, no nas dia a nossas dia. relações da área interpessoais, bilíngues, Sim. nas relações de Conhecida negócio, especialmente, e me ajuda na nos gestão. grandes centros Então do isso me Brasil, deixou fazem parte do encorajado grupo Cogna. Assumir e fazendo essa recorte para ensino essa superior, responsabilidade. né? Nós temos Porque é uma 113 responsabilidade unidades muito presenciais complexa, e né, também doutor? temos mais de 1.600 Porque polos de vai educação estar à lidando distância. ali com acadêmicos, Como, por com exemplo, profissionais. E é uma- as é faculdades, uma- eu vi uma pela marca do grupo que é biografia bastante que nos foi conhecida. mandado, Uniderp, esse grupo Anhanguera, faz Universidade de parte Cuiabá, no do estado de Mato grupo Grosso do Cogna. Norte, o NIME na Nunca tinha Bahia. visto falar, Então, sinceramente. Assim, Pitágoras, O senhor poderia nos na região explicar o que é do o Maranhão. O grupo Então, Cogna é um grupo Educacional muito é o grande. maior grupo Nós de somos educação hoje em privada do 26 Brasil. mil colegas de Inclusive, trabalho. esse Nossa, ano ele Então, faz esse 60 grupo anos. Cogna, ele tem Nossa, marcas. 60 Então, anos, por isso que desde às vezes a quando gente começou, isso foi, não se atém passando por ao, uns processos de ao aquisições nome e fusões, Cogna, mas mas desde sim a o início marca da que ele origem, oferece. Então, esse né, ano faz essas que 60 você anos. falou. Grupo Tá Cogna correto esse Educacional, pensamento? Ele trata, a gente sempre ele tem a companhia 70% tem como premissa dos respeitar livros sempre didáticos as diferenças das escolas regionais. públicas. Ah, tá? sim. Olha, Por isso, exatamente. olha aqui, Então, você que está o me vendo. grupo Fiquei até não pensando se na hora que eu atém única estava preparando para exclusivamente falar com o doutor. na Falei, "Puxa vida, eu não no ensino conheço isso superior. aqui, então O eu não PNLD, conheço essa Plano palavra Nacional agora. de Livro Mas Didático, o material sim, que eles 70% oferecem, como desses falando, livros como já das fui escolas da públicas são, educação pública, já manuseei de material do instituições Cogna, do né? nosso grupo. Mesmo sem me Um em cada atentar quatro grupos, a essa um em terminologia. cada 4 Exatamente, livros são das outras escolas empresas, particulares e a hoje Somos. são Sim. do nosso duas grupo empresas do Cogna. grupo Cogna Educacional. Nós temos Essa é a sistemas forma de que ensino, ela é como o sistema nome de da ensino rua, ângulo, por Aham. exemplo, ela é está sim, apresentada sim. na Bolsa de Na Valores. Bolsa, Red Balloon, certo, que é a entendi. instituição da área Ô, doutor, qual a bilíngue, muito missão, conhecida, voltando para o nosso especialmente, objetivo, os que é grandes o centros do curso de Brasil, fazem medicina, parte do grupo que muito Cogna. nos alegra, E tão fazendo próximo recorte para o aqui ensino do superior, município que eu né, estou, nós temos você que está nos 113 acompanhando, nós unidades estamos aqui em presenciais Itaporã, e também Mato temos Grosso mais de do Sul. 1.600 E polos de onde está a educação à faculdade distância. é 15 Nossa. minutos Como, por daqui exemplo, até o Nopar, a faculdade. né, Qual, doutor, é a uma missão marca do grupo que é principal bastante conhecida. da Uniderp de Uniderp, Dourados no curso de Anhanguera, medicina? Universidade de Os Cuiabá, no estado de valores Mato Grosso do institucionais, Norte, fala o para NIME na nós. Bahia. Essa Então, é assim, uma pergunta Pitágoras, muito importante. na região A nossa, do Maranhão. nosso objetivo. Então, é um grupo muito grande. Nós somos hoje formar em um 26 profissional mil médico colegas de trabalho. humanizado. Então, esse aí grupo sim. Cogna, Conhecimento ele tem marcas. interdisciplinar. Então, por isso que às vezes a gente Porque não, um médico não não se trabalha atém sozinho. ao, Ele ao precisa nome de uma Cogna, mas sim a precisa de uma marca que ele equipe oferece. Então, interdisciplinar. né? Essas que E você dentro falou. da nossa metodologia, Está correto esse pensamento? Desde o Está primeiro correto, semestre, sempre a os nossos companhia alunos tem já como
premissa campus, respeitar sempre Olha. Desde o as primeiro diferenças semestre. loco-regionais. Ah, sim. Mas Professora, aí olha pode aqui, você que perguntar. está me ouvindo. Fiquei Pode até estar pensando perguntando. na hora que eu estava Eu, preparando para como falar com o acadêmico doutor. de Falei, medicina, poxa vida, eu não no primeiro conheço esse semestre aqui, eu vou então fazer. eu não conheço Junto essa com os palavra. nossos professores, Mas o nós material que temos, eles oferecem, como falando, como já fui convênio da com os educação municípios, pública, já inclusive com o município manuseei de Itaporã.
material Opa, do cogno, que isso né? é uma Mesmo sem me condição, atentar a essa terminologia. pré-estabelecida para Exatamente, são outras receber o empresas, curso de são medicina. essas, saber Primeiro, e a Somos. um Sim. compromisso São duas dos empresas do municípios Cogno de Educacional. receber Essa é a o forma curso que e de ela é disponibilizar campo de Aham. estágio como ela para está estar Sim, listada na Olha, Bolsa de na Valores. Bolsa, Nossos certo, alunos, desde o primeiro entendi. semestre, eles vão Ô, doutor, qual a missão, voltando para o nosso objetivo, que aqui é o curso de medicina, que muito nos alegra, tão próximo aqui do município que eu estou, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui em Itaporã, Mato Grosso do Sul. E aonde está a faculdade é 15 minutos daqui até a faculdade. Qual, doutor, é a missão principal Aí ele vê da que se ele Uniderp quer de mesmo, Dourados ele no já curso de desiste ali medicina? também. Os Exatamente. Então, valores ali ele já institucionais, começa, fala para nós. né? Inclusive, essa foi uma da escolha pergunta muito muito importante importante. do campo de estágio, A de que eu nossa, tive reunião com o nosso secretário, objetivo, enquanto de saúde faculdade do de município medicina, de Dourados, é e aí a formar gente, um para falar profissional sobre médico campo de estágio humanizado. eu falei, eu Opa, gostaria que a aí gente sim. tivesse conhecimento um campo de estágio onde realmente o médico não tenha trabalha um alto sozinho. nível de vulnerabilidade. Sim. Precisa de uma Opa, equipe. começar no Precisa front de uma mesmo. equipe. Começar para que Interdisciplinar. possa realmente E dentro da nossa perceber metodologia, as desde o questões, primeiro semestre, como os nossos as coisas alunos já realmente vão a campo de acontecem lá na ponta, Olha, né? Para desde o ver primeiro realmente as dificuldades das Sim. pessoas que têm Mas maior aí pode dificuldade. perguntar. Os nossos Pode estar alunos perguntando, mas o já que que começaram, eu, como estão indo, acadêmico de estão medicina, fazendo assim no trabalhos primeiro maravilhosos. semestre, eu vou fazer. Porque ele vai Junto e com depois os ele nossos precisa de professores, fazer trabalhos nós com temos, base Ah, naquela experiência. que ele viu com os lá. municípios, inclusive com o município. Doutor, de é até essa Opa, pergunta porque mesmo isso que eu foi ia uma falar, né? condição, Estudantes da realidade hospitalar e pré-estabelecida comunitária. para receber o curso Me de fez medicina. lembrar de um fato. Primeiro, Eu lembro quando eu um fazia compromisso direito, dos que tinha municípios medicina de receber o legal. curso e de Eu lembro que tinha disponibilizar estudante, quando campo de chegava estágio para esses naquela aula, Olha, ali nossos o alunos, aluno desde o já não primeiro ia. Eu falei, semestre, então, eles se vão a tiver campo de um estágio, fazer aluno o quê? que Junto não com os nossos está professores. pronto para Acompanhar seguir esse como que curso, a hora que ele funciona vê na uma prática triagem. ali, ele vai desistir, Isso. né? Ele vai ver, não, Como não é para funciona mim, eu vou ter uma que achar outra numa coisa. sala de vacinação. Exatamente. E dentro da comunidade, Como você que falou funciona a assim, esse dispensação trabalho que ele de vai lá, medicamento. também As sempre visitas acompanhado domiciliares do dos nossos professor. adultos professores, dos nossos Isso é professores, muito bom. inclusive. Aí ou ele vê que se ele quer mesmo, ou ele já médico que a gente desiste ali procura também. formar, Exatamente. Então humano. ali ele já Isso. começa, O médico que né? tenha, Inclusive porque essa o médico foi uma ele vai das fazer escolhas, gestão dos dois. quando ele estiver do pronto, campo de ele estágio, estiver no numa dia que sala eu de tive cirurgia, reunião com o secretário, ele vai trabalhar com enfermeiro, ele vai trabalhar com técnicos de Dourados, ele vai ter que e lidar aí com a gente psicólogo, para falar sobre ele vai ter que lidar estágio, com farmacêutico. eu falei, eu gostaria Então que ele ele precisa, ele um campo sozinho de ele estágio não onde realmente tenha fazer a entrega um alto que nível de realmente se vulnerabilidade, né? Para a Opa, saúde das começar no pessoas. front Essa parte que o mesmo. senhor Começar falou é para que bastante possa interessante ver uma realmente reportagem. perceber Essa questão as questões da saída como, dos como remédios, as da coisas farmácia, realmente acontecem até lá, chegar no paciente. né, É para um, ver realmente as dificuldades vou das dizer assim, pessoas que têm leigamente, é um dificuldade. trânsito Os nossos bem alunos complicado já até, né, começaram, doutor? Estão Existe indo, todo estão um fazendo assim, procedimento trabalhos como maravilhosos. se quando se Porque fala em ele sistema vai único e de depois saúde. ele precisa Então, de fazer essa trabalhos com vivência base dos nossos naquela alunos experiência. que ele- Começam que a ele ter desde viu o primeiro lá. semestre. Porque o curso Doutor, de é até medicina essa ele é dividido em pergunta 3 mesmo fases. que eu Ele ia tem um falar, né? curso, Estudantes o da período realidade básico, hospitalar e pré-clínico e comunitária. Me fez Sim. lembrar de Então, um esses fato. acadêmicos Eu começaram lembro lá quando no eu primeiro fazia semestre, direito, segundo que semestre. tinha Agora nós vamos medicina ter a legal. terceira turma, que inclusive Eu nós lembro que estamos tinha com estudante, quando vestibular chegava aberto, naquela aula, ali sim, o fazer aluno essa já não ia. Eu falei, divulgação então, se para tiver você um que tem aí aluno o sonho de fazer que não medicina, está não precisa pronto mais de para sair seguir aqui esse de curso, a hora que Itaporã, ele vê né, na de prática Dourados, ali, ele vai e se desistir, deslocar né? Ele para vai ver, não, outras não é para regiões, mim, eu hoje vou ter nós que temos achar essa outra coisa. oportunidade aqui, E dentro a da 15 comunidade, minutos, você como a falou doutora assim, Lourdes bem esse colocou. trabalho que ele vai Então, lá, então essa também sempre então acompanhado isso que é do importante, professor. o aluno Dos professores, saber nossos como professores, funciona, porque o dia que ele estiver lá no internato, o dia que ele médico formar, que que ele ele for lá procura para o posto de formar, saúde, ele vai o saber médico como funciona. humano. vai saber Isso, humanamente, o eu médico achei que tenha, porque o médico ele linda vai fazer a essa gestão. Quando ele imagem. estiver Até pronto, já vou estiver falar numa como sala um de dia, às vezes, cirurgia, uma ele vai futura trabalhar com cliente de um enfermeiro, dos vai seus trabalhar com alunos, técnico né? de enfermagem, É ele vai horrível ter que quando lidar com você chega no psicólogo, ele vai consultório ter que lidar e o com médico fala, bom farmacêutico. dia, está aqui, Então, você ele fala isso, precisa, escreve ele aqui, sozinho, mal ele olhou não tem como e às vezes você até fazer a entrega que gostaria realmente se de estar espera, falando, mas fica né, constrangido para a e você saúde acaba das saindo. pessoas. Então lá Essa não vai ter parte que esse o senhor tipo falou de é médico. Bastante doutora, interessante ver uma reportagem, Essa essa fala questão sua é super importante. da saída dos Porque remédios, da O farmácia, perfil do até
progresso. até chegar no Quando a gente fala em paciente. É instituição superior,
né, dos Vou cursos. dizer assim, leigamente, é um graduação, trânsito e tem o bem perfil do egresso que a complicado gente até, né, doutor? Existe Então, o perfil todo do um nosso egresso procedimento, médico como se humano, quando se fala em e que sistema único de respeite saúde. a Então, diversidade, essa Isso. vivência, os nossos a diversidade, alunos começam a ter desde o primeiro semestre. de todos os Porque o curso de aspectos. medicina ela é Então, dividido isso em é três fases. fundamental. Ele tem um curso, Então, assim, um período isso é uma básico, exigência. Inclusive, a pré-clínico nossa e metodologia de Sim. ensino, Então, esses é a acadêmicos metodologia começaram lá do primeiro ativa, semestre, segundo em semestre, que agora nós vamos ter a até terceira turma, que a inclusive nós estamos conduta com do vestibular acadêmico em sala de aberto. aula ela é Daqui a avaliada. pouco, E até permita a que eu pergunta vou que eu fazer vou essa falar, né? divulgação Quais são para você que os tem aí o diferenciais do sonho de curso de fazer medicina não precisa mais da de sair Uniderp, que nós aqui de estamos falando aqui, Itaporã, em relação né, de às outras Dourados, instituições, e se sem deslocar mencionar para outras o nome regiões, das que hoje nós outras, temos mas essa oportunidade aqui, qual o diferencial? a 15 Um você minutos, já como a colocou que é doutora humano, mas Lourdes bem pode falar colocou. mais um pouquinho, que eu acredito que nossos seguidores então ficar bastante isso que é atentos. importante. O Primeiro aluno nós temos ter, 26 saber anos de como tradição de funciona. ensino Porque médico o em dia Mato que ele Grosso do Sul. estiver Opa, lá no isso é internato, o dia que ele interessante. se Então, formar, nós que ele temos for lá um pro modelo posto de saúde, ele vai acadêmico saber como que funciona. já Vai saber que lidar já é humanamente, eu experimentado. acho Nós temos o Grupo Cogna, tem linda 9 escolas de medicina essa imagem. no Brasil. Até eu vou Sim. falar 3 em como um Mato dia, às Grosso do vezes, Sul, temos uma Campo futura Grande, cliente de um agora dos seus Dourados e alunos, Ponta né? Porã, que É começou a horrível operar quando há 2 você anos chega num atrás. consultório Então, a primeira e o médico fala bom dia, metodologia, tá aqui, ele você fala deles isso, é o escreve chamado aqui, PBL, mal que é olhou o Problem Based e às Learning. vezes você até É o aprendizado com gostaria base em de estar provocação. falando, mas fica Opa, constrangido, Então, você acaba saindo. pega-se Então lá um não caso vai ter esse clínico, tipo de os médico. alunos Doutora, previamente recebem essa a fala literatura sua é médica super importante. com tudo Porque que ele precisa estudar. o perfil E do o egresso, professor quando a apresenta gente um fala em problema instituição em superior, grupos pequenos, cursos, de no máximo 10 de alunos. graduação, Sim. Eles e tem o começam perfil do a egresso que discutir a os gente casos. quer ter. E os Então, professores o perfil do nosso vão egresso é um fazendo médico uma humano, tutoria. E que Entendi. respeite Os a acadêmicos, diversidade, ele vai isso, fazendo uma tá? tutoria, A e diversidade, ao final seja daquele ela tempo qual previsto, de todos os que aspectos. vocês chegaram Então, a isso é conclusão. fundamental. E o professor vai dizendo, Então, vai assim, dando isso é direcionamento. exigência. Olha, inclusive é a por nossa aqui, metodologia ou é por ali, né, então o ensino, PBL é a metodologia com base em ativa, problemas. Nós em temos que o TBL, que até é Team Based a Learning, conduta que é o do acadêmico o em sala aprendizado de aula com ela é base em avaliada. times. E Eles, até a cada pergunta um que eu ia te falar, time né? tem Quais um são desafio os diferente diferenciais dentro do da área curso de médica, e medicina também tutoriado com da os Uniderp, que nós professores estamos falando que aqui, vão em fazendo relação às os outras estudos. instituições, Então, sem assim, mencionar é a o nome metodologia das ativa. outras, O aluno mas ele é protagonista qual do o seu diferencial? conhecimento. Um você já é colocou que é muito humano, mas importante. pode falar mais Porque, um às vezes, pouquinho, que eu acredito que teoricamente, nossos até seguidores mesmo na vai ficar literatura, se bastante não tiver atento. uma Exato. tutoria, Primeiro nós muitas temos vezes 26 anos não de tradição de ensino vai médico em compreender Mato Grosso do Sul. sozinho, né? Opa, Exato. isso é Até porque interessante. está tendo Então, nós contato, temos às vezes, um com modelo aquela acadêmico literatura, ali os que termos. já, Doutor, e que dentro já é de experimentado. todo esse Nós temos processo o aí, Grupo Cogna, tem 9 fala escolas para de nós também, medicina a no Brasil. 3 em infraestrutura Mato de Grosso do Sul, vocês, temos Campo o Grande, corpo docente já agora falou que é Dourados e todos Ponta Porã, especiais, que mas começou fala um a operar pouquinho. há 2 anos atrás. Me permita, Então, primeiro, só para metodologia, fechar ele é essa deles é o questão, chamado né, PBL, da metodologia, que é o Problem Based que Learning, é diferente da aprendizado com base em metodologia problemas. tradicional. Opa, Então, sim. o que é a metodologia Pega-se um caso tradicional? clínico, Aquela que os eu e a alunos, doutora fomos previamente Sim, previamente vai recebe falando a como literatura que forma. médica, O professor, com tudo que ele vai precisa lá, estudar, ministra sua aula e nós, o professor enquanto apresenta acadêmicos, um ficamos problema ali em tomando grupos as notas. pequenos. Sim, sim. E No chega um máximo dado 10 momento, alunos. Sim. a prova Eles começam a acontece. Tem o discutir dia os da casos. prova, semana E da os prova, o professor vai professores lá e faz. vão fazendo então, uma tutoria. Nessa metodologia nossa, as Entendi. provas Os são acadêmicos, semanais. Ele vai fazendo uma tutoria. Semanais. Então, e ao assim, final avaliada daquele ali tempo, de pronto, previsto ali. de pronto, O que avaliada que vocês conduta, chegaram à conclusão? e o professor aí, vai já dizendo, vai passando dando para a direcionamento. tua pergunta, Olha, é por da, aqui, da, por ali, da né? infraestrutura, Então, o PBL, PBL nós é temos com base em problemas. nós temos o TBL, nosso que é laboratório Team são de Based altíssima Learning, que tecnologia. é o Eu acho que isso é o fundamental, aprendizado com né, base em doutor? times. Fundamental. Nós Que temos eles, lá, cada um sempre time tem um simulação realística. desafio diferente dentro Por quê? da área Diferente médica, de uma que metodologia também tradicional, tutoriado com o os aluno, quando ele professores vai que para vão o fazendo internato, os que é lá estudos. no nono Então, assim, semestre, é a ele já metodologia vai passar ativa. por O aluno ele é situações. Nós protagonista do temos seu manequins, conhecimento. Sim, Masculino, isso é muito feminino, importante. inclusive Porque às vezes, gestante, em teoricamente, que se simula até mesmo na situações literatura, se não reais, tiver uma são tutoria, bonecos, muitas né, vezes manequins não importados, vai de altíssimo compreender valor agregado, sozinho, né? não só do Até ponto de porque vista está tendo financeiro, contato, mas às do vezes, com ponto de aquela vista daquilo literatura, que ali, os ele termos. faz, Doutor,
Doutor, e dentro efetivamente, de todo para que o esse aluno processo aí, possa fala para ter nós também ali a uma vivência real, infraestrutura porque de não é vocês. ético que eu O corpo faça uma docente já falou que simulação é num todos paciente. especiais, mas fala um pouquinho. Né? Nós fazemos uma Me simulação permita, só para boneco, fechar Sim. essa numa questão, manequim, né? Sim. Que da ele metodologia, fibrila,
que ele que aumenta é a pressão, diferente da que metodologia eu quero te tradicional. convidar para ir lá para Sim. conhecer Que é a metodologia Nossa, tradicional, que- aquela que simulação eu e a realística, doutora é um fomos negócio formados. realmente Sim, impressionante. vai falando. E além Como disso, que nós temos forma? plataformas O professor, que nos apoiam. Ele vai lá, Nós temos ministra a sua aula, a nós, nossa enquanto acadêmicos, ficamos né, ali nós temos tomando as bibliografias notas, Sim, e sim. chega um dado Temos momento, a uma prova bibliografia acontece. Tem o digital, dia da prova, a que semana é da prova, é e isso você vai lá e mesmo. faz. É. Né? Nós Então, temos vários, nessa várias metodologia plataformas nossa, que as dão provas suporte são aos semanais. alunos. Sim. É um curso Semanais. que ele é Então, assim, Avaliada integral, ali de avaliado pronto. de ali. pronto, das 8 da avaliada manhã a à conduta, meio-dia, das 14 às 18 e horas, aí, de já segunda a passando sexta. para Então não a vai tua lá para pergunta brincar, da- não. Tem que da- com vontade da de infraestrutura, isso. E nós o seu temos, quadro docente, doutora? Como que... os nossos laboratórios são de Hoje, altíssima nós tecnologia. Eu estamos acho que isso é começando, nós fundamental, estamos na né, segunda doutor? turma de Fundamental. medicina, Nós que a temos primeira lá, começou centro de no simulação dia 8 de realística. setembro de Sim, porque 2025. diferente de uma metodologia Então, tradicional, hoje o aluno, nós- quando ele e a vai segunda turma para o começou agora em internato, fevereiro. que é lá Sim. no nono Então semestre, a gente ele está já vai passar ampliando por situações. A gente Nós vai fazer a temos ampliação do manequins, quadro docente sim, conforme o masculino, curso de feminino, formatura. Ah, sim, inclusive, foi. bastante. Mas em hoje que nós se temos simula, sobre situações a gestão do reais, professor são doutor bonecos, Paulo né, Bertolucci, manequins importados, que é um médico de altíssimo valor agregado, médico, não só do mestrado, ponto de com vista doutorado, financeiro, ele é professor mas do ponto de aposentado vista da daquilo que ele Universidade faz Federal da Grande efetivamente, para com que o larga aluno possa experiência, e ele ter sob a ali batuta uma, dele, vivência né, está real, ali o nosso porque corpo não docente. é ético Então, que nós eu temos faça uma médicos, simulação no né, temos o paciente. Dr. Gabriel, que já veio aqui, Sim, né, já. nós fazemos Temos simulação doutora em Lorizete boneco. Bertolletto, e numa manequim, assim, Sim. que ele fibrila, outros que profissionais, ele aumenta a outros, pressão, né, temos, que Nossa. eu quero te convidar para ir lá para conhecer doutorado, Nossa, nosso que centro de enfermeiros, simulação realística, é um psicólogos, negócio realmente impressionante. Além disso, nós Farmacêuticos, temos uma plataformas equipe que nos multidisciplinar, nós assim, temos com alta a titulação, nossa bibliografia, professores que, né, nós temos que realmente bibliografias conhecem físicas para poder temos dar essa uma- formação. uma Nessa bibliografia digital, digital, conforme formos que é avançando, o Dr. Paulo já está nós temos prospectando vários, novos profissionais, várias plataformas para que dão as suporte aos contratações alunos. futuras. Sim, É um eu curso fiquei que feliz ele é de integral. falar sobre isso, né? As porque o aulas Dr. vão das Gabriel, 8 que já da esteve manhã aqui ao no meio-dia, nosso das 14 podcast, às 18 foi meu horas, de médico, segunda a sexta. e Então não de vai lá uma pra brincar, não. humanidade, Tem que, assim, com vontade pode de até levar meu estudar. abraço E a o ele. seu quadro E docente, quem- doutora, como que... É bom, a gente fala que precisar Hoje, de advogado nós e médico não é estamos tão começando, bom, nós né? estamos na segunda turma Mas de medicina, que a quando a primeira gente começou precisa, no se dia tiver 8 um de bom setembro profissional, de é tudo de 2025, bom pra gente, né? né? Então eu tive a hoje graça e a segunda turma de começou ser agora em atendida fevereiro. pelo Sim. doutor Então a gente Gabriel e me está orientou, ampliando, olhou a nos gente vai meus fazer a olhos, ampliação do quadro conversou, docente pegou, conforme o curso de desenhou aqui formatura. para que eu Sim, pudesse entender Mas hoje o nós que era temos aquilo. sobre Então, a gestão do esse professor teu Dr. quadro Paulo docente já tem um Bertolucci. profissional Sim, que eu que é um conheço, médico, olha, eu conhece, conheço. médico E, como a gente diz mestrado, no dia a dia, com e eu doutorado, ele é recomendo, professor doutor. aposentado da Mas Universidade eu queria Federal da Grande perguntar para o senhor, o senhor já falou um com pouco, larga mas gostaria de experiência, que falasse e ele, um pouquinho sob mais. a batuta Como dele, a né, faculdade está ali vai o nosso contribuir corpo ou docente. já Então, nós temos contribui médicos, para a temos o saúde Dr. da Gabriel, que já comunidade veio aqui, local e Sim, regional? né, O senhor temos falou um doutora pouquinho, mas Lorizete poderia acrescentar Bertolletto, mais um pouco? E assim, Excelente temos, pergunta. outros profissionais, quando a outros, gente né, fez temos proposta profissionais com junto ao Ministério da Educação mestrado, com para a doutorado, implementação do curso enfermeiros, de medicina, a gente psicólogos, assumiu alguns farmacêuticos, compromissos de uma fazer equipe investimento multidisciplinar, de, assim, 10% com alta do titulação, nosso faturamento, professores grupos, que nós realmente vamos investir conhecem no sistema único para de poder saúde. dar essa formação. Opa, nesse isso é período básico. interessante, Tive uma doutor. reunião a Vamos semana avançando passada, com Dr. Paulo o já está secretário, prospectando Márcio, novos profissionais né, para como eu as falei, contratações secretário. futuras. Eu Nós fiquei temos feliz aqui, de vamos fazer um investimento falar de sobre 1 isso, porque o milhão de doutor reais Gabriel, que já esteve na aqui rede no nosso pública podcast, de saúde foi meu de Dourados. médico. E você seria, E de uma doutor, humanidade, como nos hospitais, assim, nos pode até postos, levar meu Vemos abraço a onde ele. os E nossos quem... farão É Campus bom a Estágio. gente falar que Ah, precisar sim, de teria- advogado e é bom médico até não pra é olhar tão o bom, recurso, né? Se vê, Mas já quando tem um a olhar gente mais precisa, perto ali do seu se tiver um acadêmico bom ali, profissional, vendo, não, é então eu tudo posso de agir bom aqui. pra gente, Que né? lindo, eu Então, nunca eu tinha tive visto a falar graça, sobre isso. Exato, De nós faremos ser um atendida investimento. pelo outras doutor instituições Gabriel fazem e isso, me não orientou, Então, a gente olhou vai nos meus fazer esse olhos, investimento conversou, anualmente. pegou, Então, assim, olha, desenhou nosso aqui campo para que eu estágio pudesse é entender campo o que A, era B e C. aquilo. Então, Dentro desse campo A e B e C, esse como teu que a quadro gente docente pode já tem um contribuir? profissional
Não, nós que eu precisamos do conheço, olha, eu equipamento, conheço. nós precisamos E, como a gente dessa diz no dia a dia, autoclave, nós e eu precisamos disso, recomendo, daquilo, doutor. aquilo outro.
Então, Mas eles eu queria fazem uma perguntar para o análise e senhor, o senhor já apresentam falou um pra pouco, gente, a mas gente vai gostaria de comprar esses falasse um equipamentos pouquinho e vamos mais. entregar. Como a faculdade vai entregar. Então, com contribuir isso, ou ganha já o nosso contribui Sim. para a vai ter uma saúde da estrutura, comunidade né? E aí o local e secretário regional? falou, O senhor "Poxa, falou um eu pouquinho, perguntei mas para ele, como o senhor poderia quer? O senhor acrescentar quer em mais recurso um pouco? financeiro? O senhor Excelente prefere pergunta. equipamentos? Doutor, eu prefiro Nós, que seja quando a gente fez em equipamentos Eu vou falar aqui junto ao como Ministério da Educação, uma cidadã. para Eu acho que a implementação melhor do coisa curso é de ir medicina, com o a gente equipamento assumiu mesmo, um doutor. Pelo menos você já vai entregar ali, tá compromisso ali de aquele fazer um material, investimento né? E além de dos alunos e os professores. 10% do nosso Que lindo, faturamento. tô E aí encantada o com porquê isso. disso, Nós vamos né? investir no Nós, Sistema como Único de advogados, Saúde. sabemos Opa, como isso é funciona o dinheiro. interessante, Quando tive uma doutor. reunião semana Público, passada para ele sair é só por com o meio de secretário. licitação. E E aí- demora, E a né? licitação ela é demorada, nem Foi- sempre vem aquele secretário, produto que nós temos aqui, realmente vamos fazer um investimento atende de a, R$ 1 milhão A de necessidade. reais na Então rede ele vai dizer, ó, eu pública de quero, vou saúde pegar um de exemplo do Dourados. autoclave, Isso marca seria, X. doutor, como Sim. nos hospitais, Sem nos problemas. Eu postos. vou comprar Faremos onde autoclave, os marca nossos aqui, ele alunos solicitou, e vamos farão entregar campo de lá. estágio. É a primeira Ah, entrega. Claro, É bom doutor, até ó, para até olhar para o pronunciar recurso, é né? o Se que vê, mesmo. ó, Só equipamentos, já tem um olhar eu mais peguei um perto exemplo ali aqui do para seu poder acadêmico fazer, ali, a vendo, não, sepsia eu dos posso agir aqui. equipamentos, né? Ah, olha, Por eu exemplo, nunca tinha aqui visto é falar o- sobre isso. o autoclave que Nós vai faremos fazer Não sei se as HMS, outras por instituições exemplo, vou fazem colocar isso. um não sei. instrumento, Então a gente vai cirúrgico, fazer esse eu não investimento posso lavar anualmente de De qualquer forma forma, assim, olha, qualquer nosso forma, sim. estágio autoclave, campo A, então, assim, eu B, dei o C. exemplo, porque é um dos Desse nomes campo que A, eu B, ainda C, estou como aprendendo que a também, gente tá? pode Com relação à contribuir, olha, medicina, nós está precisamos sendo um de desafio equipamento para mim. aqui. Aham. Mas assim, eu dei um exemplo do equipamento, eu me trouxe uma Então, eles relação fazem e aí estou uma análise encaminhando e para a apresentam pra companhia gente, a para gente que se vai faça a comprar aquisição esses e a gente em equipamentos e agosto vamos vamos entregar. entregar. Né? Nossa, Vamos isso eu entregar. quero até Então, você com que isso, está ganha o nos nosso acompanhando, acadêmico, olha que Sim. interessante. que vai ter uma Às vezes estrutura. você, Né? pai, E aí mãe, o seu secretário filho falou, está lá poxa, estudando. eu perguntei para ele, como o senhor Ali, quer? de repente, O senhor vocês quer veem em que está recurso contribuindo. financeiro? A hora que a O senhor faculdade prefere chamar equipamentos? vocês também, Doutor, eu prefiro ali que para ajudar, é seja bom estar em presente. equipamentos. E você Eu vou que falar está nos aqui acompanhando, eu tenho uma certeza cidadã. Eu acho absoluta que a melhor você coisa é está ir com o gostando equipamento mesmo, e doutor. que Pelo menos você também vai tá te entregar ali, tá inspirando. ali Então, eu aquele quero material, né? agradecer E além dos mesmo alunos o e os nosso professores. patrocinador oficial, Lindo, tô Móveis encantada Plaza, com O porquê isso. a disso, farmácia né? econômica nós, como popular advogados, de sabemos como que Itaporã, funciona. nosso O dinheiro, parceiro quando cai aqui, no cofre a público, para ele R1 sair é só por Modas, meio da licitação. que você quer ficar E aí, demora, e a né? licitação R1 ela é Modas, e demorada, nem também a sempre vem aquele Projeporã, produto tudo que pro agro, realmente negócio, e atende também a farmácia necessidade. Santo Antônio, Então ele vai e a dizer, ó, eu quero, Centro vou pegar um exemplo Mídias do autoclave também e está marca conosco. X. São Sim. profissionais, Sem doutor, problemas. que Eu acreditaram vou no comprar nosso projeto autoclave, e marca vem aqui, ele solicitou colaborando e vamos conosco. entregar Doutor, lá. nós Então, estamos primeira caminhando um pouquinho Claro, mais. doutor, ó, até para pronunciar é o Desafios que e mesmo. futuros Os da equipamentos, medicina. eu peguei um exemplo Quais aqui os que é para poder principais fazer desafios hoje que o senhor vê dentro asepsia da dos sua equipamentos, instituição né? e Por também exemplo, na o formação dos médicos autoclave que aqui vai no fazer, Brasil. que aquece, por Me exemplo, vou permite, colocar doutor, essa, um ainda instrumento continuar na cirúrgico, contribuição eu não da- posso da- Sim, lavar a sim, diversidade com a vamos lá. sociedade. Eu estou contribuindo na- encantada, eu estou na- encantada. Então, assim, Na eu dei primeira um exemplo, pergunta, porque porque assim, assim, nós que eu ainda estou aprendendo aprendendo também, também, tá? tá? Implementar a medicina está sendo um desafio 3 para mim. programas de residência mas médica. assim, Eu dei um as exemplo nossas do equipamento, experiências. eu me trouxe uma Nossa, relação aí é bom, e aí estou porque daí encaminhando já pra vai companhia trabalhar para que se mesmo faça a ali. aquisição Isso, e a gente em independente, agosto vamos né? entregar. Nossa, isso é um Outra Nossa, isso eu quero até contribuição você para que a está rede nos pública de acompanhando. Olha saúde que interessante. de Mato Grosso. Às vezes você, Independente pai, dos mãe, nossos seu filho alunos. está lá Opa. estudando. Nós estamos, Ali, falei de com, repente, inclusive, o vocês veem que está secretário, nós vamos contribuindo. criar A hora um que a programa de faculdade residência chamar vocês médica também, em ali para saúde é da bom família, estar presente. E você que em está nos cirurgia, acompanhando, eu tenho né, ou de cirurgia certeza clínica, absoluta que você clínica, está cirúrgica e um gostando outro cujo nome e que me- também me está falha te a inspirando. Então memória, eu quero muito agradecer provavelmente mesmo em o ginecologia, nosso patrocinador isso ainda já oficial, estamos em Móveis discussão. Plaza, Sim. Mas serão a 3 farmácia programas econômica de residência popular médica. de Nós Itaporã, estamos nosso parceiro trabalhando aqui, na a elaboração dos R1 documentos para quê? Modas. Para que Que nós você vamos quer ficar bonito ofertar na R1 esses Modas e programas de também a residência médica para os Projeporã, médicos já tudo agro, formados aqui da região, negócio. que esse é um E grande também problema a do desafio farmácia da Santo Antônio medicina, e que a as pessoas Centro ainda há uma Mídias carência muito também grande
está programa de conosco. residência. São A residência profissionais, médica ela é uma doutor, forma que de acreditaram no especialização. nosso projeto. Então e vem nós vamos colaborando conosco. dar essa formação. Doutor, nós Nós vamos caminhando um pagar pouquinho as mais. bolsas Desafios para e futuro os da residentes. medicina. Vamos Quais pagar os os principais médicos desafios hoje que o preceptores senhor vê para dentro da sua formar esses instituição médicos e residentes. também Então, a na gente, formação dos médicos está em aqui no tratativas. Brasil?
justamente para Você me implementar permite, doutora, 3 programas de ainda residência continuar médica, a contribuição a gente decide Sim, da universidade, vamos fazer a falar. sociedade, Eu estou contribuindo na encantada, eu estou apresentação. encantada. Na primeira do Conselho pergunta, porque Nacional de assim, Residência nós Médica, vamos aprovar o projeto implementar, pedagógico, então nós estamos 3 em programas fase de residência de médica, fechar as nossas questões, né, despesas. relacionadas aos Nossa, convênios, aí é né? bom, porque Então, daí eu já pra vai poder trabalhar formalizar, mesmo ali. protocolar, independente, para né, que isso é depois venha outra uma visita contribuição para para a rede pública de analisar saúde e autorizar. de Então, a Mato minha Grosso do Sul. expectativa é que daqui Independente 2 dos anos nossos nós alunos. tenhamos Opa. aqui Nós 3 estamos, programas de falei com residência inclusive o médica, secretário, nós vamos criar um em programa de funcionamento residência para poder médica dar qualificação saúde da para os família. médicos que já estão Nossa, aqui a cirurgia, cirurgia, Dourados, Oticirã, clínica, nossa região toda. clínica Isso aí me cirúrgica e um encanta outro muito. cujo Ontem nome mesmo, me vendo uma falha reportagem, a falou memória, muito que a provavelmente demanda em para fazer ginecologia, residência aqui no especialista Brasil em é estamos em discussão. deficitária, né? Sim. Mas serão 3 programas Não de tem residência espaço para médica. todo mundo, Nós seria estamos isso? Exato. trabalhando. Então, Então a gente vai a elaboração abrir dos esses documentos programas de para quê? residência Para que médica, nós porque dessa vamos forma nós vamos ofertar, qualificar os esses médicos programas da de nossa residência região médica para para os médicos já formados aqui da região, vai que esse é um selecionar. grande problema do desafio aqueles que forem da selecionados, medicina, então que as farão pessoas residência médica, ainda há uma carência muito grande de programas de mais uma residência. forma A residência né, médica mais ela é uma função forma de social da nossa especialização. Da faculdade. sua faculdade. Então nós para vamos com dar o essa Sistema formação. Único de Saúde, Nós vamos né, e pagar para com as a bolsas nossa sociedade. para Então, os você que está nos acompanhando, residentes. vale a pena Vamos pagar você os participar de médicos repente tão preceptores longe, para né? formar esses médicos residentes. Para ir procurar, a gente, falando aqui para nossa está em região, apesar que tratativas, nós chegamos, sabe justamente para Deus implementar aonde, né? 3 programas de residência doutor, médica. Eu A pergunto gente para o decide, senhor, para fazer essas as tratativas políticas junto ao Ministério da públicas, Educação, necessidades junto ao sociais hoje é Conselho Nacional tão, de Residência Médica, tão que aprovar o latente, né, projeto na nossa pedagógico. sociedade. Então, nós estamos E isso que o senhor traz em vai ajudar fase bastante, né? de Vai desafogar fechar um pouquinho, não é isso? as questões, né, Exatamente. relacionadas aos Esse convênios, é um né? dos Então, objetivos, para né, poder nossa função social formalizar, enquanto instituição de protocolar. E aí, Para falando que um pouco depois venha uma sua visita outra pergunta, e Sim. analisar né, sobre e autorizar. isso. Então, Sim. minha eu expectativa trouxe é que alguns daqui a 2 dados anos aqui. nós Sim. tenhamos aqui que 3 foram- programas de residência não estão médica atualizados, foi 2000, em com funcionamento base em para poder dar 2022, qualificação para os de médicos que já 2022, estão 2023 foi aqui protocolado em de Dourados, atualização Itaporã, dessa em faculdade, nossa então, região, alguns dados. Isso aí Esses me dados são encanta muito. essenciais Ontem para que se mesmo, autorize vendo um uma curso de reportagem, falou medicina, né, que Dourados, que a falando demanda fazendo recorte para de fazer Dourados, residência uma aqui no população Brasil de é 225 deficitária, né? 225 mil habitantes. Não Isso tem espaço resultado para do todo IBGE, mundo, seria né, mas tem isso? Exato. Então a gente vai abrir esses não- programas de mas residência hoje médica, porque já dessa se tem a forma nós percepção vamos que tem mais de qualificar Que tem mais 263 da mil, nossa né? região. Sim. Ele vai, Então, aí vai ser mas com publicado base edital, naqueles dados, Vai aqueles que nós selecionar. seleciona, aqueles que forem 796 selecionados, médicos, então equivalente a farão 3,53 médicos é, por mil habitantes. com mais Número uma de médicos forma, que atende né, no mais SUS uma no função município social é da de nossa 65,41 é, médicos, para com ou seja, o por 100 mil Sistema Único de habitantes, ou Saúde, seja, para 0,65 com médico a por nossa mil sociedade. habitantes, Então, abaixo você do está que nos acompanhando, preconiza vale a a pena Organização Mundial de você Saúde, que é um participar de médico para cada repente mil tão habitantes. longe, Não chega né? um Para essa quantia aí. procurar Para cada- e ideal, falando aqui para segundo nossa o região, Ministério da apesar Educação, que para nós cada chegamos, mil sabe Deus Então, aonde, né? Veio num doutor, momento eu pergunto importante, pro né? senhor, Então nós temos aí uma jornada de 6 as anos políticas para formar a primeira públicas, turma. necessidades Então, isso é uma sociais forma, hoje né? é Hoje tão, a gente tem a oferta tão do curso de latente, medicina né, na nossa Universidade sociedade. Federal da E Dourados, isso que o senhor agora traz vai também temos ajudar essa bastante, opção, né? Vai por desafogar um via da pouquinho, não é Unimed, isso? aqui em Exatamente. Dourados. E Que atende esse é toda a um região. dos objetivos. Uma pergunta né? que A me nossa veio função agora, social doutor. enquanto instituição Se de tem ensino. alguém fazendo E aí, medicina em falando um outro pouco da estado, em sua outra outra faculdade, pergunta, ele né, pode sobre os desafios. pedir uma transferência ou vocês eu trouxe pedem alguns só aquela dados turma aqui. que passou em Sim. vestibular? Que Olha, foram, hoje o nosso curso não está estão começando, atualizados, né? né? Então, assim, Sim. então nosso, com a base em gente não 2022, consegue receber de alunos, 2022, por exemplo, tem um 2023 aluno foi que está lá no protocolado, 10º pedido de semestre, eu autorização vou das começar o faculdades, terceiro então, semestre alguns agora. dados, assim. Né? Esses dados Então, são assim, e às essenciais vezes, para que se autorize autorize um curso de as, medicina. Sim. né, As Dourados, eventuais fazendo fazendo transferências, recorde elas Dourados, podem uma até surgir população desde de que tenha vaga. 225, Ah, sim, 200 que eu entendi. tenha vaga. Que nem Se eu isso, tiver resultado alguma do IBGE, alguma né, mas desistência, tem por a- exemplo, com se a, teve alguma não, evasão, mas hoje, Sim. no primeiro já se semestre, tem a percepção eu que tem posso mais de que tem mais 260 disponibilizar. até disponibilizar, mas Sim. isso depende então, da companhia. mas com fazer uma base análise, naqueles publicar dados, edital,
hospital. Nós tínhamos sim, então, tem todo um tem trâmite. todo um regramento equivalente a 3 pontos de medicina ela é muito diferente dos demais número de médicos que sim. atende no SUS, Só no município, quando é de 65,41 médicos, ou seja, por 100 mil habitantes, ou seja, 0,65 médicos por mil habitantes, abaixo do que Sim. preconiza Doutor, a Organização
Agora, Mundial um de ponto que Saúde, eu acho é um que está médico para cada bastante milhão em de voga Não chega hoje, um se falar pra- sobre pra a essa questão da quantia aí. inteligência igual, artificial. segundo o Ministério da Educação, E para como cada a 1.000 habitantes. tecnologia e essa Então, inteligência, Veio num momento elas estão sendo importante, né? Então, nós incorporadas temos aí ao uma ensino jornada de médico 6 da sua anos para instituição? formar a primeira turma. Então, isso é Sim. uma forma, né? Nós Hoje a gente estamos tem, ainda no- a no- oferta no do período curso básico, na né? Universidade Como eu falei Federal ali da do Dourados, básico, e agora da também clínica, temos mas uma existe um produção, investimento, né, por meio da já Unidade, é, aqui em Dourados, em e que inteligência atende toda a artificial região. para Uma o curso pergunta de que me medicina, veio agora, doutor. para Se as tem alguém séries que fazendo já estão medicina mais em outro avançadas. estado, em outra É, faculdade, ainda ele estamos pode aqui no período básico, pedir uma né? transferência, Mas ou a vocês gente tem pedem só aquela laboratórios turma que de passou em alta vestibular? tecnologia. Olha, Nós hoje o temos nosso curso está mesas começando, digitais né? ali. Então, assim, Sim. então nosso, a gente não consegue receber alunos, por exemplo, tem um aluno que está lá no 10º semestre e eu vou começar o terceiro semestre agora. O fundo Então, do assim, coração, e às vezes, como que é o sistema gastrointestinal funciona, as eventuais tudo isso com o apoio da transferências, tecnologia. elas Então, a gente podem já tem até isso surgir, aí. continua avançando, a sim, companhia está entendi. tem a vaga, que nem se eu em tiver tudo aquilo que for de melhor, alguma nós desistência, vamos por exemplo, trazer para teve dar uma boa formação alguma médica aos evasão nossos do acadêmicos. Sim, primeiro isso é bom. semestre, eu posso Doutor, até disponibilizar, eu queria mas isso depende da perguntar, companhia fazer uma análise, antes da publicar última edital. pergunta, Então, nós já tem estamos todo- caminhando tem para o todo um final do nosso regulamento, a bate-papo. Eu oferta estou do muito curso de feliz medicina, porque eu ela estou é muito aprendendo diferente dos demais muito. cursos. Eu Então, imagino assim, você que só está nos acompanhando quando também. autorizado, O senhor quer quando publicado dar algum alguns edital para recados fazer uma agora, transferência, ou eu já ia te única e perguntar exclusivamente para as que faculdades conselho o senhor daria Sim. para jovens Doutor, que agora querem um ponto fazer que eu acho que está medicina? Bastante em voga hoje, se primeiro, falar é sobre a questão da eu inteligência acho que é uma artificial. escolha. E como Um a curso tecnologia superior e é essa algo muito inteligência, sério. elas estão sendo Os jovens, incorporadas geralmente, ao ensino algumas médico da pessoas sua têm muitas instituição? dúvidas, e outros não, doutora. Tem outros que É. nós já estamos tem ainda ali no período muita básico, certeza né? daquilo Como eu que- falei ali do básico Mas, da clínica, passa- mas o existe curso um de medicina, ele investimento passa por já muita dedicação. em Precisa inteligência estudar artificial bastante para o curso de precisa medicina ser para realmente as muito séries que dedicado, já estão mais porque avançadas. é uma Ah, sim. responsabilidade ainda muito grande, estamos aqui né? no Então, período mas acima de básico, tudo, né? Mas assim, mas a gente tem acreditar em laboratórios de alta tecnologia. buscar, Nós temos mesas digitais estudar ali. tá? Então, o que estudo você- é o que único você consegue caminho, a ver única a forma que você funcionamento de tem um corpo para humano, poder o passar no coração vestibular de batendo, como que medicina ele é por e às dentro, vezes não só consegue passar, girar, depois ver concluir. a Né? parte, Porque o o fundo do processo de coração, como que é o conclusão ele é um sistema curso que exige gastrointestinal bastante. funciona. Tanto Tudo é isso que com nós apoio da temos o tecnologia. NAPED. Então, a gente já tem tem apoio isso aí. disso Continua pedagógico. avançando. Opa. A Dentro companhia está de olho do conceito da em tudo humanidade, aquilo que for que é de pra melhor. poder Nós dar vamos esse trazer suporte para para os dar alunos uma da boa medicina. formação médica Com aos nossos certeza, porque isso é bom. é muito desgastante, doutor, se eu exige queria ainda muito, perguntar, né? até Então nós porque eles temos começam já pergunta, indo lá nós já estamos com caminhando o para o final enfermo, do vamos nosso dizer, com o bate-papo. Eu paciente, estou muito né? feliz. Feliz porque eu né? estou Eles vão aprendendo passar muito. pela Eu área, imagino você que está nos por acompanhando CAPS, também. vão passar por O senhor UPA, quer vão passar por dar hospital alguns regional, recados né, por outros agora, hospitais como o ou Hospital da eu já Vida, ia te né, que já perguntar estive a semana que passada conselho o falando lá senhor com a daria presidente, para já jovens que organizando os querem trâmites de fazer convênio, medicina? para que os nossos alunos conheçam a primeiro, realidade de uma urgência, de uma eu acho emergência. que Sim. Então, assim, a escolha é muita de dedicação. um curso tá? superior Muita é dedicação, algo muito mas sério. assim, é uma profissão linda. Os jovens Todos nós geralmente precisamos, alguns sim. precisamos de pessoas que têm muitas médicos dúvidas, bem outros não, né? E é doutora? isso que nós Nós vamos vamos que já trabalhar tem ali para te entregar muita uma certeza boa da formação formação médica, porque nós mas precisamos, todos passa nós o curso de precisamos. medicina ele passa Doutor, por sempre muita quando eu dedicação. estou com os meus Precisa médicos, estudar eu falo assim bastante, que, precisa olha, eu ser, usamos mesmo realmente muito de paixão. dedicado, porque é uma Para nós, né, responsabilidade muito advogados, grande. na Então, mas, acima de Constituição tudo, diz que é nós somos acreditar em você. imprescindíveis, né? Nós buscar, temos que estar lá. é, Mas no livro estudar, maior tá? que Então, eu o estudo acredito é o muito, único que é a Sagrada caminho, a única forma Escritura, que você tem lá diz que para nós poder devemos passar no honrar os vestibular de médicos. O medicina livro de e Eclesiastes às vezes não só passar, 38 é depois diz concluir. que né? Porque eles são pessoas o processo honradas, de né? conclusão, Então, ele como é um o senhor curso disse que agora há exige pouco, é bastante. muito Tanto é que nós importante temos o né, ter NAPED, esse conhecimento Núcleo de Apoio Psicopedagógico, teórico, dentro prático do e humano. conceito da humanidade, que é para poder Doutor, olha, dar esse nossos- suporte para os aqui alunos as- da medicina. Nossos Com equipamentos à certeza. sua Porque disposição para ver o que desgastante, tem mais para muito, nossos seguidores. se pra exige procurar. muito, para né? você Até Então, nós porque eles temos- começam já Itaporã, indo lá região,
com trago o aqui, enfermo, nós vamos dizer assim, estamos com o paciente, processo né? paciente, O nosso né? E eles vão vestibular, passar pela área por CAPS, nossa vão passar por Sim. inscrição, vão passar né, por hospital inscrição, regional, né, por outros hospitais como o dia, Hospital da prova dia Vida, 16 né, Sim. que já estive a semana né? passada. Então, A inscrição falando vai lá de com 5 a do 5 até presidente, dia já 15 organizando de maio de os trâmites de 2026. convênio, para A que os prova nossos será no alunos dia conheçam a 16 realidade de uma do urgência 5 de de 2026. 2026. Sim. Então, assim, e aí você pode pegar as muita informações dedicação, pelo muita site. dedicação, Mas assim, é uma profissão linda. Todos nós precisamos de profissionais médicos bem formados, E é isso que nós vamos fazer. www.uniderp.com.br te entregar uma boa formação médica, medicina. porque nós Ou precisamos. também mais Todos nós informações precisamos. pelo WhatsApp. Doutor, sempre quando eu que estou você com os pode meus entrar em contato médicos, com 67 eu falo assim que, olha, 99142 usamos mesmo de paixão. Para nós, né, advogados, na Constituição diz que nós somos imprescindíveis, né? Que Doutora, nós olha, temos quero que estar lá. agradecer Mas imensamente, no livro maior pelo que eu seu acredito sim, muito que é a estar Sagrada aqui conosco. Escritura, os Lá nossos diz que nós seguidores devemos com honrar os certeza médicos. de grande Livro de valia. Eclesiástico Eu 38 particularmente diz fiquei que feliz eles de saber são que vai sair pessoas profissionais honradas, né? aí humanos. Então, como o senhor disse E agora há desejar pouco, é pra faculdade muito importante tudo né, de ter esse bom, conhecimento e o podcast Hora Mais teórico, à disposição prático de vocês a hora que e precisar. humano. Nós estamos E humano. aqui, Doutor, para olha, poder fazer essa nossos- parceria. Aqui Eu que agradeço, fiquei muito Nossos equipamentos à honrado pelo sua convite. disposição para ver o que, que tem super mais para nossos seguidores para relevante procurar. a gente trazer Bom, essas informações para você pra sociedade, saber o aqui de papel Itaporã social e da região, eu trazer trago pra aqui, nossa nós estamos com o e processo, não só na né, formação, o nosso mas também vestibular, do ponto de vista de tudo aquilo dessas com contrapartidas pra nossa sociedade, Isso é nossa interessante. inscrição, né? Então, Então, inscrição, agradeço na muito. a Prova dia pela essa 16 do 5. oportunidade, E assim né? que tiver Então, a novidades, inscrição vai de 5 do 5 até dia 15 de maio de 2026. Então, como a Sim. doutora já Será deixou no dia aberto. os microfones abertos, eu 2026, gostaria de vir né? aqui para poder E aí divulgar você pode assim que pegar as tiver informações Com certeza. pelo site. Então, nós estamos encerrando mais esse episódio aqui do Hora Mais. Eu tenho certeza medicina. de que com a educação, com a educação médica, é medicina. muito mais, Ou também, como eu disse mais lá no informações início, pelo do que WhatsApp, transmitir conhecimentos que técnicos. você pode entrar em contato É com o formar 67 profissionais que carregam 142 consigo 24 a missão 10. de cuidar da vida. 142 A trajetória 24 e as 10. Aí a gente reflexões dá que todas foram as dadas informações aqui pra você pelo que tem um sonho de doutor, fazer medicina. eu tenho Doutor, certeza olha, quero agradecer que imensamente, nos mostra uma pelo seu sim, liderança, de estar aqui conosco, uma os inovação nossos seguidores e um com certeza de compromisso grande social. valia. Você ouviu Eu ele particularmente, como o que a cidadã, fiquei faculdade feliz de está saber que vai sair oferecendo profissionais pra aí sociedade. humanos e e mostra que desejar são para a pilares faculdade tudo de indispensáveis bom e o para podcast Hora transformar a Mais saúde e à a nossa disposição de sociedade. vocês Graças a a hora Deus, que estamos aqui bem precisar. próximo Nós estamos aonde aqui está a para faculdade. poder fazer Eu disse essa agora há pouco, há parceria. 15 Eu minutos. que agradeço, fiquei dali. muito honrado E pelo essa convite. conversa, nossa, sim, nossa, super, foi mais assim um bate-papo tão relevante a gostoso. gente trazer essas informações Inspire pra sociedade, não saber apenas o papel futuros social que a médicos, gente mas vem todos trazer nós pra nossa que região. valorizamos E não a só na educação formação, mas como também força do ponto de motriz vista de de tudo aquilo mudança dessas e, contrapartidas acima de para tudo, a sociedade Isso é da nossa interessante. região. porque no fim Então, das contas, agradeço investir muito, na formação médica pela essa oportunidade. investir E assim que tiver em novidades, vidas. assim que a gente tiver o programa de Doutor, mais uma vez, muito obrigada. aprovado, E eu então, espero como a você doutora já deixou aberto, os microfones episódio abertos, com eu Lourdes gostaria de vir aqui Entusiasmo. para poder E divulgar assim que a gente agradecendo tiver com tudo certeza. aprovado. Móveis Com Plaza. Então, Nós o estamos nosso encerrando mais esse patrocinador. episódio aqui do Hora Mais. Eu tenho certeza de Aqui é minha que sala com de a trabalho. educação, Vai ver, vamos levantar aí aqui. com a doutor. educação médica, é muito mais, como eu disse lá no início, do que transmitir conhecimentos técnicos. É formar profissionais que carregam consigo a missão de cuidar da vida. A trajetória e as reflexões que foram dadas aqui pelo doutor, eu tenho certeza que nos mostram uma liderança, uma inovação e um compromisso social. Você ouviu ele dizer o que a faculdade já está oferecendo para a sociedade. E mostra que são pilares indispensáveis para transformar a saúde e a nossa sociedade. Graças a Deus estamos aqui bem próximo aonde está a faculdade, eu disse agora há pouco, há 15 minutos dali.
E essa conversa, nossa, foi mais assim um bate-papo tão gostoso, inspire não apenas futuros médicos, mas todos nós que valorizamos a educação como força motriz de mudança e, acima de tudo, esperança. Porque, no fim das contas, investir na formação médica é investir em vidas. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e eu espero você até no próximo episódio com Lourdes Struziati. E agradecendo a Móveis Plaza, o nosso patrocinador oficial. Tchau, tchau. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor. Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.